Olá, Umbanda! Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, todo mundo bem? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchalian e bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda. Hoje eu vou falar de uma coisa um pouco séria com vocês e que me deixou não chateado. Enfim, vamos falar sobre isso. Antes já fica o convite, caso não conheça o canal ainda, caso você tenha caído de paraquedas agora aqui, se inscreve no canal. Muita informação de Umbanda, de espiritualidade, mostrando para você, meu irmão de fé, você, meu irmão umbandista, meu irmão espírita, ou você, meu irmão de uma outra religião, que a Umbanda é uma religião linda, que não tem dogmas e que, assim como você, a gente tem o mesmo Deus. Feito o convite, o que eu vou falar hoje com vocês, gente? Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo agora. Agorinha. A minha irmã ela tem um filhinho de 7, 8 meses, meu sobrinho, e ela me escolheu para padrinho, que muito me alegrou. E ela vai batizar, ela tem uma outra fé, ela vai batizar na igreja católica. Então nós fazemos lá um cursinho, falando da importância de ser padrinho, de ser madrinha, o que é excelente, tá? O que é maravilhoso, falando da importância de uma religião na vida das pessoas, enfim, mostrando o quanto tudo isso é válido, né? E perfeito, eu acho que assim, independente da minha religião e da sua, independente das divergências, se a convergência for em Deus, na salvação, chame como quiser, no retorno de forma consciente para Deus, tá perfeito. É assim que a Umbanda prega. Por isso que a Umbanda não carrega esse peso, esse estigma de preconceito, de aceitar uma coisa, aceitar... Para! Pois bem, e em um determinado momento do curso, o senhor é um casal, aliás, muito bacana, assim. E num determinado momento, o senhor ele falou o seguinte, ele falou, olha, hoje em dia a gente vê muito pessoas que mudam de religião. Então a pessoa se batizou na igreja católica enquanto bebê, aí depois foi para uma outra religião, e lá ela quis se batizar novamente. Não precisa, mesmo o inverso se acontecer, não precisa se batizar de novo, porque a pessoa já é batizada, né? Então já tem, já recebeu o primeiro sacramento, não se faz necessário um novo batismo. Eu fiquei aquilo na cabeça. Aí ao final perguntaram, olha, vocês têm alguma dúvida? Eu perguntei. Falei, olha, o senhor me comentou que o batismo, no seu entendimento, ele é indelével. Desta forma, nós aqui no Brasil, que vivemos em um estado laico, sem religião definida, porém que a grande maioria se diz católico não praticante, eu falei, então, se eu me batizei numa igreja evangélica, por exemplo, e depois eu quero me casar no catolicismo, a igreja católica não exige o batismo, a certidão de batismo da igreja católica. Ele, olha, aí tem a questão do bom senso, hoje em dia as coisas estão mudando, então isso é uma coisa muito legal, os padres estão aceitando, já não tem... não existe mais tanta inflexibilidade com relação a isso. Pô, que ótimo, né? Mas tem padre ainda que não aceita, tal, enfim. Aí a esposa dele comentou, se for batizado de uma religião cristã, não tem problema. Agora, se for um batizado numa Umbanda, num Candomblé, no Espiritismo, aí não é aceito. Aí eu questionei, por quê? Não, porque aí não é aceito. Eu falei, veja, religião vem do latim religare, que é religar-se a Deus, que nós estamos cansados de saber, né? E pois bem, assim como vocês, de uma forma tão bonita, encontraram Deus aqui dentro da religião católica, outras pessoas encontraram Deus em outras religiões. E por que não
numa religião de matriz africana, como o candomblé, ou numa religião brasileira, como a Umbanda. Eu nem entrei no assunto que a doutrina espírita não realiza os sacramentos, porque eles não têm isso ainda, por dizerem uma doutrina, não uma religião, enfim. Eu não entrei nesse detalhe, que eu percebi que não adiantava espremer ali. Eu falei, tá, então, se a religião é isso, é religar-se a Deus, a pessoa encontrou Deus numa dessas religiões, ainda citei que também são monoteístas, acreditam no mesmo Deus, por que não pode realizar o... Por que aí não é aceito o sacramento? Ela e ele não souberam me responder, e aí não é aceito. E alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais algum... Eu não vou, até pelo que a gente aprende, questão de respeito, eu jamais iria assim, entrar mais a fundo, porque não era o teor da conversa e da aula que a gente estava tendo ali. Mas então fica aqui a reflexão. O Papa Francisco, ele vem modificando muitas coisas, assim, coisas maravilhosas. Esse homem é um iluminado. Ele vem trazendo de novo os jovens para a igreja, mostrando algumas situações que cabem um atual entendimento com relação a métodos anticoncepcionais, anticontraceptivos. Anticonceptivos. Ele vem mostrando uma igreja mais leve, não tão penosa, não tão carregada de dogmas, tal, embora seja completamente dogmática a religião católica. Mas assim, se por acaso você, meu irmão, minha irmã, pois afinal somos filhos de um mesmo Deus, tá? E somos irmãos em Cristo todos nós, tá? Ou como eu posso falar, somos irmãos em Oxalá, dado o sincretismo, embora saibamos que não é a mesma figura, enfim. Por que a sua religião é melhor ou pior do que uma outra? E por que a minha religião, a Umbanda, que teve uma carga pejorativa quando ela utilizou o termo, por que a minha é inferior à tua? O que acontece? Você, meu irmão católico, eu respeito demais a tua religião. Ela tem, queira você aceitar isso ou não, N falhas, tá? Ela financiou guerras. Se nós temos hoje a sexta-feira 13, é porque por ordem da igreja os cavaleiros templários foram todos mortos em uma sexta-feira 13, porque defendiam a questão do Opus Dei. Pode investigar esse assunto, meu irmão. A virgindade de Maria, a infalibilidade papal. Esses são somente alguns dogmas que eu estou colocando aqui para você, que eu busquei conhecer um pouquinho, mas sou totalmente aberto a conhecer mais. E você, meu irmão católico, o que você sabe da religião de Umbanda, que é a minha religião? O que você conhece da Umbanda? Você sabia que a Umbanda é uma religião brasileira, genuinamente brasileira? Sabia? Você sabia que a Umbanda fala de amor, fala de fé, fala de esperança, fala de caridade? Você sabia? Você sabia que a Umbanda é uma religião e como tal ela só pratica o bem? Você sabia que isso que você vê por aí, que você supõe que é Umbanda, não é Umbanda? Você sabia que a Umbanda não tem sacrifício de animal? Você sabia que a Umbanda não faz mal para ninguém? Você sabia, uma das nossas principais diferenças é sobre a ressurreição e reencarnação, mas que a reencarnação já foi aceita em algum dia na Igreja Católica? Fica a reflexão, meu irmão. Assim, antes de crucificar o desconhecido, esteja aberto a conhecê-lo, um pouquinho que seja. Eu assumo que eu estava tão encantado com esse casal que falava com amor tão profundo da Igreja Católica, mas o fato da total ignorância ou desconhecimento referente à Umbanda, ao Espiritismo e às religiões de matriz afro, como o Candomblé, muito me chateou.
porque eles decidiram viver no mundo deles ali, sem se permitir conhecer o diferente, o novo, e cravaram na pedra que então não é aceito. É aquilo. Ora, acho que já passou do tempo da gente ter essa visão tão deturpada das coisas, tão fechada. A gente vive numa era do conhecimento, uma era onde não cabe mais, de verdade, não cabe mais esse tipo de atitude. A Umbanda, essa mesma, que você talvez crucifique, a Umbanda, ela me ensinou a não ter nenhuma amarra de preconceito. A Umbanda me ensinou a amar a todos indiscriminadamente. A Umbanda me ensinou que se eu não me melhorar, nada melhora. O milagre da Umbanda tá em me mostrar que se eu não fizer minha reforma íntima, ninguém vai fazer por mim. A Umbanda me ensinou que eu não tô sozinho nessa caminhada. E principalmente, a Umbanda me ensinou que todos somos filhos de um mesmo Deus, sem exceção, independente da religião. Eu aprendi por tabela ainda que toda religião que busca chegar a Deus está agindo corretíssimo, embora seja até chover no molhado, porque se é religião, eu já posso entender que o objetivo é buscar Deus de forma consciente. Então, essa Umbanda que você crucifica, que você acha que está errada, é a Umbanda que me sustenta, a Umbanda que me carrega. Busca saber um pouquinho mais. Me chama, me contata, tem todos os meus contatos aí. Vamos conversar. Tá ok? Meus irmãos, meu axé, meu saravá, meu muito, muito, muito obrigado a todos. Um grande abraço.